Há exatos 65 minutos foi aberto o prazo, foi aberta a temporada de envio das declarações do Imposto de Renda 2023. E como a gente já vem falando aqui já de algum tempo, nós vamos trazer aqui, ao longo desse período de entrega de declarações, várias pessoas especializadas no assunto para tirar dúvidas sobre o imposto de renda. Uma delas está aqui no estúdio, a gente conversa a partir de agora, é com o contador e consultor contábil Thales Batista. Thales, bom dia, bem-vindo à Band News. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. É um prazer estar aqui, a gente trocar ideias sobre a declaração de imposto de renda 2023. A minha pergunta é a seguinte, a minha primeira pergunta é a pergunta que me interessa, quando é o último dia? 31 de maio. Pronto, ok. Porque quem me acompanha sabe que eu só entrego minha declaração no último dia e não tem para onde correr. Entrego a pulso. Cláudia Carvalho. E quem, ao contrário de Cacá, e quem se apressa, tem alguma vantagem de mandar logo nos primeiros dias? Bom, a vantagem é que o contribuinte que tem restituição, ele vai receber de imediato. A restituição começa a ser pago No primeiro lote, né? no primeiro lote, que é 31 de maio. Ou seja, aqueles contribuintes que se anteciparem e fizerem logo no começo, terão a vantagem de receber o quanto antes a restituição. Em relação a mudanças, o que é que tem alguma mudança substancial esse ano em relação às declarações que foram feitas em anos anteriores? Bom, assim, a princípio não. A legislação ela continua a mesma. Até o patamar também continua Isso. o mesmo, né? As mesmas regras de obrigatoriedade sempre estão permanecendo, né, dos anos anteriores. O que mudou esse ano, efetivamente, foi em relação à operação de bolsa de valores. Porque o que acontece? Até os anos anteriores, quem mexia com bolsa de valores, compra e venda de qualquer valor, estaria obrigado a declarar o imposto de renda. Esse ano, a Instrução Normativa 2134 da Receita, ela dispensa esses casos de qualquer compra e venda de qualquer valor. Então, a partir desse ano, do ano calendário, do caso 2022, quem operou na bolsa e vendeu acima de 40 mil reais, está obrigado a declarar. E aquelas pessoas que venderam abaixo desse valor e que tiveram ganho líquido, sujeito ao imposto de renda, também está obrigado a declarar. Então, a novidade substancial para esse ano foi essa, que só declara quem operou em bolsa de valores, quem vendeu acima de 40 mil reais, ou se vendeu abaixo disso, mas teve ganho, sujeito ao imposto de renda, também tem que declarar. As outras regras de obrigatoriedade permanecem para esse ano. A pessoa que precisa, o contribuinte que precisa declarar, eu queria que o senhor falasse qual é o perfil, enfim, quem precisa, quem é obrigado a declarar imposto de renda e quais são os documentos que, aí é a parte que é mais complicada e muita gente vai deixando para depois, porque tem que reunir declaração de rendimento de banco, tem que reunir muitas vezes aquele plano de saúde, os comprovantes, né, tem que requerer ao plano de saúde, a escola dos filhos, que passe os comprovantes. Então, o que é que precisa reunir, todos os documentos que a pessoa precisa reunir para fazer a declaração do imposto? Bom, o contribuinte ele precisa reunir o informe de rendimentos, né, onde ele trabalhou, pega com a fonte pagadora. A partir de qual é a renda que é obrigado a pagar? Quem recebeu a partir de 28.550 já está obrigado a declarar. Então a pessoa pega o informe de rendimentos junto com a fonte pagadora, se tiver lá rendimentos tributáveis a partir desse valor, 28.550, já está obrigado a declarar. Além disso, pega também os informes bancários, né? Os informes de rendimentos, que é um informe padrão junto com os bancos. E se a pessoa tem conta, mesmo que seja conta salário em um banco, porque a empresa obrigou a abrir, aí tem a outra conta pessoal, enfim, tem uma caderneta de poupança que não mexe, mas todas as contas que a pessoa tiver tem que pegar o informe para informar, não é isso? Exatamente. O banco ele tem um informe específico para imposto de renda, né? Seja de qualquer natureza que seja a conta, né? Conta salário, conta corrente, poupança. E normalmente o aplicativo já fornece também. Isso. Os aplicativos hoje em dia já fornecem esse informe. Então, o contribuinte declara também todas aquelas informações que estão no informe de rendimentos e também tem outros documentos, informe de rendimentos do plano de saúde, aquela declaração do plano de saúde, declaração de pagamento de escola, faculdade, também é importante porque é uma despesa dedutível e além de outros documentos que são necessários. Além de escola e despesa com médico, dentista, o que mais é dedutível? Despesa com educação, né, inclusive do dependente, né, se pagou escola dependente, faculdade,
cursos técnicos, superior, pós-graduação, qualquer que seja a natureza, é dedutível. Despesas médicas, como foi falado, né? Qualquer profissional, médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, também é despesa Mas dedutível. para isso o profissional deve ter dado um recibo dessa prestação. Exatamente. Não vale apenas você dizer, porque eu fui ao médico e gastei tanto. Tem que ter Isso, comprovação, importante. né? É importante ter a comprovação, seja através de nota fiscal ou recibo. Isso é muito O importante. recibo vale também. O recibo vale também. Porque se o contribuinte ele for fiscalizado pela Receita, ele tem como comprovar. Agora, começam a chegar perguntas aqui pelo WhatsApp 9911-9207. Inclusive, você ouvinte pode mandar, se tiver alguma dúvida com relação a imposto de renda, você pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, que a gente faz aqui para o nosso entrevistado, Thales Batista, que é contador e consultor contábil. O ouvinte pergunta o seguinte, quem tem MEI, microempreendedor individual, precisa declarar qual o faturamento? Depende da situação do MEI. Porque a declaração do imposto de renda é importante salientar que é para a pessoa física, não é para a pessoa jurídica. O MEI, ele é um autônomo que tem um CNPJ. Na situação do MEI, a gente tem que avaliar se ele obteve rendimentos tributáveis a partir de R$ 28.550. Rendimentos, ele como profissional, pessoa física. Então, o MEI, ele tem uma sistemática de cálculo de que ele tem uma parte dos rendimentos que é isento, isso de acordo com os cálculos da legislação, que a gente pode fazer esse estudo. E uma parte dos rendimentos são tributáveis. Mas o MEI, se ele teve, como pessoa física, o rendimento dessa empresa a partir de R$ 28.550, ele vai estar obrigado a declarar. Não são todos os casos que o MEI tem que declarar. O MEI, especificamente, ele tem uma declaração anual que ele faz, que é até o dia 31 de maio, que é a declaração anual do MEI. Essa sim é obrigado a declarar. A pessoa física que é detentora de um CNPJ como MEI, se essa pessoa... Aí entra na mesma regrinha. Se teve rendimentos superiores a 28.550, independente do ramo de atividade, tem que fazer a declaraçãozinha do imposto de renda. Perfeito. Chegou pergunta... Eu acho que tem pergunta aqui do jornalista Edson Weber, mandando mensagem pra gente de áudio. Vamos ouvir. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Aqui é Edson Weber. Pergunta aí ao nobre entrevistado. No meu caso, eu recebi um precatório ano passado. Eu tenho que declarar, não é isso? Mas não é taxado, né? Não paga o imposto, não é isso? Um abraço, bom dia. Weber tá bom de bolso, ganhou o precatório, tá bom, né? Mas imagina quanto tempo o Weber não deve ter esperado. É verdade, é verdade. Mas tá bom de bolso, hein, Weber? Abraço. Bom, nessa situação, tem que avaliar quanto foi que ele recebeu de precatório. Porque se ele recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, ele vai ter que declarar. Não vai ser tributável, mas ele tem que declarar, se for acima de R$ 40 mil. Esse pessoal, outra pergunta que chega aqui, esse pessoal que tem as criptomoedas e que entrou agora na onda da Bryce Company, da FIGE, como é que funciona na questão do imposto de renda? Também tem que declarar. Declarar o prejuízo também? É assim. Como é que funciona nesse caso? Vamos lá. A gente sabe que isso é um rendimento. E como tal, a Receita não quer saber a origem. Quer saber o seguinte: se o contribuinte recebeu de uma forma ou de outra, ele em tese vai ser taxado, vai ser tributável. Então esses rendimentos de criptomoedas, eles são passíveis de declaração. O contribuinte tem que declarar também. Agora é claro. Só quem teve rendimento. Né? Isso, só quem teve rendimento. Quem entrou lá em novembro, investiu e levou calote, esse não precisa, já tá. Aí naturalmente não precisa porque, né, o ele já tá foi suficientemente lascado, não precisa mais do exatamente. imposto, é por isso que eu tô perguntando, né? Porque o cara já tá lascado. Aí vai ter que declarar o prejuízo. Coice, né? Não dá. Né? Não rola, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui sobre a diferença. Pô, gente, a gente ri, mas porque a situação realmente é. A gente ri pra não chorar. Ri pra não chorar. Se tivesse os dois chorando aqui, todo mundo desligava o rádio. Né? Não tem condição. Thales, em relação à diferença das declarações, para quem é mais interessante fazer declaração simplificada e para quem é necessário fazer declaração completa? Bom, vamos lá. Qual a diferença entre a declaração completa e uma simplificada? São dois modelos de cálculo. A declaração completa é aquela que o contribuinte ele pode incorporar na declaração as despesas com educação, despesa médica, contribuição previdenciária, previdência complementar. Essas são as despesas que são dedutíveis. Então o programa ele calcula a base de cálculo através dessas despesas dedutíveis.
Já a despesa simplificada, o contribuinte de cara já tem uma dedução de 20%, limitada a um valor de R$ 16.754. Então essa é basicamente a diferença. Quem tem dependentes, quem tem filhos, normalmente a declaração completa é mais interessante porque tem mais o que deduzir. Para os solteiros, enfim, que não tem tanta dedução, às vezes é mais interessante. Tem que fazer a conta para saber, exatamente, né, o que é mais interessante. Cada caso é um caso e é importante, sim, a gente fazer essa análise, né? O próprio programa, inclusive, ele já, à medida que você vai alimentando o programa, ele já vai dizendo qual das tributações é mais vantajoso. Se é pelo modo completo ou modo simplificado. O que é declaração pré-preenchida? Daqui a pouco você responde, porque eu vou emendar, eu preciso fazer um intervalo e vou emendar uma outra pergunta. A gente tá aí, logicamente, é pergunta retórica aqui, você não vai explicar exatamente o porquê, mas a gente vai tentar aqui entender. A gente está em 2023, a era da informação, a era da internet, tudo interligado, tudo conectado, né? Por que danado a gente ainda tem que preencher essa porcaria dessa declaração do imposto de renda? Fala-se que está perto da gente se livrar disso, porque, como você disse, os dados já estão todos conectados e o governo já vai saber tudo. Exatamente. Então, daqui a pouco você responde. Thales, a gente continua entrevistando aqui no estúdio da Rádio Band News FM o consultor contábil, contador Thales Batista, tirando dúvidas sobre o imposto de renda, já que hoje começou o prazo de entrega da declaração, vai até o dia 31 de maio. Cláudia Carvalho deixou uma pergunta no bloco passado, ele responde e eu ainda tenho perguntas de ouvintes aqui. Isso, foi sobre as vantagens da declaração pré-preenchida. O que é isso? A declaração pré-preenchida é aquela declaração que as informações já vêm importadas da Receita Federal. O contribuinte, através daquela senha do gov.br, no nível prata ou ouro, quando ele vai alimentar o programa, tem a opção lá de ele já puxar as informações diretamente da base da Receita. Então as informações já vêm toda prontinha, questão de rendimento, saldo bancário, até as compras que ele fez imobiliárias, tudo já vem preenchido no programa. O contribuinte só vai ter o trabalho de conferir as informações e validar. Então essa é a declaração pré-preenchida, que inclusive ela já vem em vigor desde o ano passado, desde a declaração do ano passado, que já vem com essa modalidade. E a tendência do futuro vai ser essa. Pois é, eu perguntei exatamente em cima disso. Por que danado a gente em 2023, com tudo interligado, com essa história de declaração pré-preenchida, com todo mundo, a gente tem que fazer esse negócio chato que é preencher essa tal dessa declaração do imposto de renda e entregar? Bom, é porque a Receita Federal... É pergunta retórica, lógico que você não trabalha na Receita. Assim. Isso, mas isso tem uma explicação. A gente sabe que a Receita Federal vem evoluindo na fiscalização ao longo dos anos. Imagine você, eu fui de um tempo que, quando eu vi o meu pai preenchendo a declaração no computador e salvava em disquete para entregar nos correios ou no banco, isso há uns 15, 20 anos atrás. Você é novinho ainda, porque eu vi minha mãe preenchendo, porque quem fazia a declaração de imposto de renda do meu pai era minha mãe. Minha mãe preenchendo a declaração, ela preenchia o formulário a lápis, no papel, ela preenchia a lápis. E depois ia para a máquina de escrever e datilografava no formulário e papai só fazia entregar. Pois é, então você veja a evolução da Receita Federal. Então hoje as coisas se evoluíram de tal forma que a Receita já encontrou esse mecanismo, né? Hoje as informações são todas cruzadas. Quando as empresas mandam informações, seja ela qual for, de qualquer contribuinte, a Receita já tem essas informações consolidadas. Então, por que a gente deve ainda preencher a declaração de imposto de renda? Porque, às vezes, o contribuinte tem rendimentos a mais que não foi computado pela Receita. Não foi consolidado pela Receita. Por exemplo, vamos supor, eu trabalho numa empresa, carteira assinada. Sou um empregado como qualquer outro. Então a Receita já sabe que eu trabalho naquela empresa e... Até porque a empresa faz a informação. Exatamente. Né, a empresa já faz aquelas informações para a Receita. Só que, ao mesmo tempo, eu sou um autônomo. Eu ganho dinheiro por fora. E muitas vezes esse dinheiro que eu ganho não é declarado. Não emito nota fiscal, né? Enfim, não deixa algum rastro para a Receita descobrir. Então, eu sou obrigado por lei, pela legislação fiscal, a declarar também esses rendimentos que a Receita não tem conhecimento. Por quê? Porque se um dia acontecer de a Receita descobrir, através de algum cruzamento, eu vou ser penalizado. Eu vou sofrer uma penalidade tributária, previsto nos códigos
penais. Essa é a chamada malha fina. Além de ser malha fina, o contribuinte ainda vai sofrer uma penalidade no âmbito da legislação fiscal. Então, por isso que o contribuinte, mesmo assim, é obrigado a declarar. Tá mais ou menos esclarecido. Bem que é um saco esse negócio. Ó, ouvintes mandando perguntas pro nosso WhatsApp, 9911-9207. Vamos lá. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudio. Bom dia, entrevistado. Cacá, minha pergunta é o seguinte. Eu sou uma pessoa que economizo, mas não economizo em bancos, certo? Eu guardo meu dinheiro, como se diz na história, debaixo do colchão. Eu juntei esse dinheiro e quero comprar um apartamento, e o valor dá para comprar um apartamento. Quando eu for declarar esse valor do meu apartamento que eu comprei, eu declaro como? De onde que eu falo, de onde veio esse dinheiro? Porque não é dinheiro que veio de poupança nem de nada. Não é dinheiro que eu economizo durante minha vida e agora eu precisei comprar meu apartamento. O que é que eu faço nesse momento no ato da declaração? Além de reforçar a segurança na casa dele, porque né, o cara ter o dinheiro suficiente para comprar um apartamento em casa, dentro de casa, e ainda por cima dizer na rádio, precisa reforçar a segurança de casa. Precisa. Mas fora isso, o que é que ele precisa fazer, doutor? Pronto, aí já serve aí para comprovar o que eu falei agora há pouco, né? Então a Receita não tem essas informações do contribuinte. Veja, ele está juntando dinheiro, não está no banco, por sua vez não tem rastro, está juntando em casa. Vai chegar um ponto que ele vai fazer uso desse dinheiro. Ele vai comprar algum bem, vai financiar. Então a Receita precisa saber dessas informações. Por isso que a gente ainda é obrigado, nos dias de hoje, a declarar. Esse é um dinheiro, vamos aqui. É um dinheiro que ele, em tese, ele junta dos rendimentos dele. Rendimentos que ele já deve ter informado para a Receita. Ou seja, não é um dinheiro a mais que ele recebeu. Ele tirou, é uma sobrinha. Quer dizer, é isso que não cabe na cabeça dele. Por isso que quando a gente coloca no banco, né, aí tem os rendimentos e fica comprovado que aquilo ali foi uma economia que você fez. Ou às vezes pode ter sido rendimento por fora. Porque aquele negócio, ele pode fazer sim um bom uso do dinheiro, pode economizar, juntar dinheiro, mas às vezes ele pode ter uma renda por fora que faz com que ele aumente esse volume do que ele tem reservado. Então nessa situação, o que é que ele tem que fazer? Ele vai ter que declarar que tem esse dinheiro guardado. Ele não vai ser tributado. Ele apenas vai declarar para a Receita para dar conhecimento de que ele está fazendo uso desse dinheiro e que ele vai aplicar algum dia. Por quê? Porque a Receita trabalha com um sistema na contabilidade que é o débito e crédito, né? Toda aplicação ela tem origem. Então a Receita precisa saber, se ele aplicou em um apartamento, financiou um carro, como é que é a origem desse dinheiro? Se ele nunca declarou. Então é preciso que ele declare esse dinheiro no programa da Receita, informando, né, como é que ele vem guardando, né, quanto ele tem, se ele está guardando em algum banco, se está guardando em casa mesmo. É aquele negócio, ele pode guardar em casa, é um direito que ele tem, mas contanto que ele declare. Por quê? Porque lá na frente, se ele fizer alguma aplicação desse dinheiro, aí a Receita pode notificar ele a apresentar uma defesa e esclarecer a informação. Outro ouvinte pergunta aqui qual é o aplicativo para fazer a declaração do imposto de renda. É o aplicativo da Receita Federal, só que o aplicativo está fora do ar, viu? Já tem informação já de que o aplicativo está fora do ar. O primeiro dia e o último são normalmente... É normal isso acontecer. Começou agora, na verdade, mas eu acho que a partir de meio-dia em diante já começa a se estabilizar. Mas é o aplicativo da Receita Federal, tá certo? Aplicativo cuidado para não baixar aí em algum site, né, obscuro e depois acabar tendo prejuízo também. Você vai na lojinha de aplicativo do seu smartphone, como eu sempre falo, digita lá Receita Federal. Aí você observa o seguinte, quando você clicar no aplicativo, você vai observar exatamente quem é o desenvolvedor do aplicativo. Aí vai ter lá que o desenvolvedor do aplicativo é a própria Receita Federal. Vai estar como Serviços e Informações do Brasil. E aí você pode baixar de forma segura o aplicativo, tá certo? Quem tem imposto a pagar pode parcelar? Pode sim, pode parcelar em até 8 vezes. Crédito Leão. Pode parcelar em 8 vezes. A primeira parcela começa 31 de maio, no dia que termina a declaração, e ela se estende até a parcela de dezembro. O vencimento da parcela sempre é no último dia útil de cada mês. É isso. Acho que por enquanto é isso. Conversamos, portanto, com o Thales Batista, contador, consultor contábil. Você vai voltar mais vezes aqui, viu, Thales? Obrigado pela participação, obrigado pela entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, Cacá, Cláudia,
Estou à disposição para esclarecimentos. Vai voltar outras vezes aqui, pode ter certeza disso.